Meu nome é José Alberto Cominato e eu faço parte da história da SPMAC. Bom, eu, como o nome já fala, sou de Potirendaba, perto de São José do Rio Preto, uma cidade satélite de Rio Preto, né? E lá em Potirendaba, eu fazia o colegial. Na verdade, eu não queria ser matemático, não, eu queria ser biólogo, porque a gente tinha um professor de biologia muito bom, que fazia um monte de atividades e que a gente aprendia muito com ele. Então, no colegial, a gente tinha assim, tinha prazer, né, de fazer biologia. Desde o colégio eu dava aula particular para os meus colegas, por exemplo, de matemática, coisa de trigonometria, essas coisas aqui. Aí, quando chegou no terceiro colegial, eu fui estudar em Rio Preto para fazer o terceiro colegial. E foi lá que eu encontrei como professora no colégio a professora Aldenice Pereira Martins, que era professora do colégio e que naquela época fazia mestrado em São Carlos. Então ela começou a falar que o curso de matemática era um curso interessante. E ela, não sei se naquela época ela já era, mas ela acabou sendo uma das professoras do Instituto de Biociências da Unesp em Rio Preto, né? Então ela nos incentivou a prestar o vestibular para matemática em Rio Preto. Aí quando chegou no final do ano, do terceiro colegial, que eu fui me inscrever para o vestibular. Naquela época, para se inscrever no vestibular, você tinha que escolher a área, né? Que tinha 3 vestibulares, um para a área de humanas, uma para a área de biológicas e outro para a área de exatas. Então eu tinha que escolher um deles. E, logicamente, se eu fosse fazer biologia, eu tinha que escolher um, se fosse fazer matemática, eu tinha que escolher outro. Mas como eu não sabia que se eu fizesse biologia eu também podia fazer mestrado e etc, eu falei, não, vou ficar com esse negócio de matemática aqui que é mais vale um passarinho na mão do que 2 voando, né? No começo as coisas não foram muito bem, porque naquela época em Rio Preto o curso era bastante difícil, né? Muita mudança do colégio para a universidade. Que eu tinha anfiteatros com 300 alunos, todo mundo repetente do ano passado, entende? E aí ia depurando, mas depois que passava assim, o primeiro choque, aí a gente engrenava, né, no sistema, e até que não foi tão mal, né, assim, tão difícil. O difícil era que eu morava em Potirendaba e eu tinha que viajar todo dia de ônibus para ir para Rio Preto, e o curso era integral. E naquela época não tinha restaurante universitário, por exemplo, tinha que comer num restaurante lá, e aí a gente não tinha grana para isso, e tudo isso dificultava a vida, né? Além do fato que tinha que pagar para ir para Rio Preto, de ônibus, as estradas eram ruins, que não tinha asfalto, então tinha um pedaço da estrada que era terra batida, e aí quando chovia o ônibus não passava. Eu sempre, desde o começo, não é que eu não gostava de matemática pura, eu achava que minha preferência era para uma coisa que eu pudesse ver resultados, ver aplicado na prática, ver isso que eu gostava. Então eu sempre quis fazer uma coisa mais aplicada, tipo estatística ou matemática aplicada. Então eu me inscrevi naquela época, como era praxe, se inscrevia em vários locais. Na Universidade de Brasília, que eu tinha feito no verão anterior, no INPA, aqui em São Carlos, em outros lugares, eu não me lembro bem, talvez em São Paulo, no INPE. Mas eu queria mesmo era ir para o INPA fazer estatística. Lá para o fim de janeiro, eu vim aqui em São Carlos e eu fiz uma entrevista com o professor Fávaro, e o professor Fávaro disse assim para mim: se você garantir que você vem, nós vamos te dar a bolsa. Aí, de novo, um passarinho na mão e 2 voando. Eu queria ir para o INPA, mas lá no INPA eu não tinha garantia de nada. Então eu disse para o professor Fávaro que eu viria. Aí no final das contas eu voltei para o INPA, fiz o curso, tive lá as notas lá e fui aceito no INPA.
Só que eu já tinha dado a palavra que eu vinha fazer o curso aqui em São Carlos. E naquela época as pessoas costumavam cumprir com a palavra. Hoje em dia, fake news é para todo lado, né? Então eu acabei parando em São Carlos. E aqui em São Carlos eu comecei em 1978, no março de 78. Aí quando foi em 1980, apareceu uma vaga na Federal. Só que era nessa época do final do ano e eu tinha ido para Potirendaba, como era costume, todo ano eu ia. E surgiu a vaga lá na Federal e eles precisavam contratar logo. Aí eu não tinha telefone em Potirendaba, aí ligaram para um bar e pediram para o bar me dar um aviso. Só que o bar nunca deu aviso nenhum para mim. Quando eu voltei em janeiro, o pessoal da Federal estava tudo meio assim chateado comigo, inclusive o professor Adelar, porque eles assumiram que eu não tinha dado bola para a chamada, coisa que não podia acontecer porque era a coisa que nós mais queríamos, ter um emprego, né? Mas aí um professor daqui da USP foi lá para a Federal e prestou o concurso lá, ou sei lá, naquela época não era concurso, ele se apresentou lá, o professor Carlos Lazzarini, e ele foi contratado, inclusive ele se não é professor, é aposentado da Federal. Só que aí surgiu a vaga aqui, quando eu voltei, então aí tinha uma vaga aqui, aí foi onde eu fui contratado pela USP no dia 26 de 2 de 1980. Eu fiquei sabendo que eu podia fazer doutorado no exterior. E naquela época tinha um boom, né, de mandar gente para o exterior, tinha muitos alunos. Então não era muito difícil conseguir uma bolsa de doutorado no exterior. Aí eu me apliquei para vários lugares, saiu o aceite lá em Oxford, né? E lá fui eu, pela primeira vez, sair do país para ir para Oxford. Foi um desastre, né, porque é muito difícil, não é fácil não. Caipira de Potirendaba mudar para Oxford é bem difícil. A vida é bem difícil. E eu consegui terminar o doutorado lá, lógico, né? Voltei para São Carlos e estamos aqui até hoje. Eu participo dos congressos da SBMAC. Eu acho que eu só perdi os que quando eu estava no exterior, de 82 a 80 e alguma coisa. Tinha essa tradição de que a SBMAC ia para onde o seu presidente ia. Então, o seu presidente era do LNCC, toda a parte de secretaria, essas coisas, ia lá para o LNCC. Aí, se o presidente era de São Paulo, ia para São Paulo. Se era de São Carlos, se era de Belo Horizonte. E isso aí trazia um prejuízo muito grande para a sociedade, porque, inclusive, perdia, numa dessas idas e vindas, por exemplo, o livro de fundação se perdeu. O livro de abertura, que tinha quem estava lá, não sei o quê. Alguém viu aquele livro e falou, isso aqui não presta para nada, jogou no lixo. Então foi uma das coisas que eu achava que não podia ser assim. Então tinha que ter uma sede física, não é? Com pelo menos uma secretária, que na época já era bastante para nós, porque tem que pagar salário, tem todo o envolvimento de custos, né? Custos trabalhistas. Mas foi aí que então, no meu mandato, surgiu a oportunidade de comprar uma sede aqui. Porque a SBMAC tinha, ao longo dos anos, vários presidentes, foi acumulando um dinheirinho, que sobrava do Congresso. E aí eu lembro até hoje que tinha 120 mil. E esse dinheiro foi suficiente para a gente comprar a nossa atual sede, né? Instalamos uma secretária aqui em São Carlos, trouxemos todos os documentos. Eu lembro que estava lá no LNCC, veio um caminhão. Chegou aqui, a gente pôs aqui no corredor do ICMC. 80% do que veio no caminhão jogou fora, porque eram cópias duplicadas da nossa revista, que tinha ficado lá porque não tinha entregue, que tinha, sei lá, tinha sobrado. E não dava para fazer nada com aquilo, né? Então nós escolhemos 2 exemplares de cada um para guardar como história, que está lá na sede da SBMAC até hoje. E o resto nós vendemos para desses papel reciclado, né? E a revista era impressa na Alemanha e trazida para o Brasil a cada 3 meses, né? Com todas aquelas dificuldades. E fora o custo, né? Custava nos $40 mil, coisa assim, para imprimir
um ano da SBMAC, porque era pago para Birkhäuser, né? E isso não se sustentava, então foi daí que outros, não foi acho que na minha gestão que a SBMAC passou a imprimir como em um editor aqui no Brasil. Eu já não me lembro muito bem desses detalhes, mas teve algum momento que isso veio para o Brasil para simplificar, e depois, talvez também na minha gestão ou logo em seguida, é o sistema que está hoje, até hoje, com a Springer, que foi uma grande jogada, né? Porque a gente passou de pagar para produzir a revista por receber royalties dela, que hoje é significativo, né? A SBMAC é uma sociedade que teve muito sucesso do ponto de vista de estabelecimento da sociedade, porque hoje ela é uma sociedade toda redondinha, com tudo dentro da lei. Temos uma secretária que responde pela sociedade já há muitos anos, né? E ela pôde expandir naquilo que mais importa, que é justamente a prestação de serviço, né? Então, pôde ter várias revistas que teve sucesso. Por quê? Porque quase nenhuma revista dá lucro. E no começo ainda só dá prejuízo, na verdade. Então tem que ter um respaldo financeiro, que a sociedade tem, que ela foi acumulando ao longo do tempo. E esse respaldo financeiro permite fazer aventuras, né? Digamos, e bancar essas aventuras até que as aventuras se tornam autofinanciáveis. Eu acho que a SBMAC podia se aventurar mais no que eu chamo de matemática industrial. Porque veja você, na matemática existem os nichos, né? E os nichos são basicamente a matemática pura, que está obviamente bem representada pelas atividades da SBM, a educação matemática, que tem também até mais de uma sociedade que cuida dessa área, né, de promover a educação matemática, etc., formação de professores, etc. E obviamente tem esse terceiro pé, que é a matemática como um produto ou como uma ferramenta de desenvolvimento econômico. Certo? Quer dizer, você utilizar as ferramentas matemáticas para promover o desenvolvimento econômico. Então, eu acho que a SBMAC poderia ter uma presença maior nessa interação academia-indústria, certo? E, claro, continuar, né, com o Congresso, que é um patrimônio, né? A Coam é um patrimônio. Hoje a Coam está estabelecida, já sei lá quantos números, 40 anos, 30 anos, né? É uma revista bem estabelecida, muito bem gerenciada pelo nosso editor-chefe hoje, e que eu acho que só traz prestígio para a SBMAC. Então eu acho que é uma história de sucesso.